Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos aqui. Amém? Amém. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de compartilhar, Pai, na Tua presença, Senhor, essa amizade que temos com cada um aqui, Senhor. Obrigado por essa família, Senhor Deus, que é a primeira Igreja Batista aqui de Paraisópolis. Sabemos que o Senhor tem muito ainda a fazer por meio de nossas vidas. Nos usa, Senhor Deus. Tira, Pai, nosso eu. Tira, Senhor Deus, nossos gostos, ó Pai, que nós venhamos querer viver somente a Tua vida, Senhor. Conforme o Teu querer, ó Pai. É isso que buscamos e é isso que buscamos nesta noite. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Cale a minha boca, Senhor. E que somente a Tua palavra seja dita nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Irmão João, também pela oportunidade que me deu de eu estar vindo. A honra, que eu tive de ver, trazer a palavra num culto de Natal. Passamos o ano inteiro pregando esse evangelho, né? E agora poder estar relembrando e compartilhando essa linda história do que aconteceu. Há um tempo atrás, eu preguei aqui e falei sobre o Evangelho. Falei sobre o Evangelho e coloquei o Evangelho em 3 atos. Não sei se vocês estão lembrados desses atos, mas o primeiro ato, a primeira cena do Evangelho, Deus criou um mundo perfeito, um mundo onde tudo funcionava perfeitamente. E criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. Essa é a primeira cena do Evangelho. Segunda cena, o homem pecou. O homem decidiu que ele seria o senhor do seu próprio destino, que ele seria ele que iria dizer o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, e ele se voltou contra Deus. A partir desse momento é que entrou o pecado no mundo. A partir desse momento houve a interrupção desse contato que nós tínhamos direto com Deus. E o pecado nos fez se afastar de Deus. E todo aquele que nasceu a partir de Adão é aquele que já nascemos em pecado, já nascemos longe de Deus. Aí entra a terceira cena, que é a redenção. Deus, tudo funciona dentro do plano de Deus. E Deus colocou então esse plano de redenção em prática. No momento onde o homem não queria ter contato com Deus, não queria compartilhar com Deus, ter uma unidade com Deus, Deus falou: esse pecado que está incomodando essa comunicação vai ser retirado então por meio do sangue de Jesus. Por meio do sangue de Jesus é que há remissão de pecados, onde nós podemos novamente ter esse contato com Deus. Então esse daí foi um resumo aí de uma pregação que eu fiz há pouco tempo atrás. E esse plano de Deus, o início desse plano de Deus, se dá ao nascimento de Jesus Cristo. Se dá ao que nós estamos comemorando hoje. Lembrando que nós sabemos que não foi no dia 25 de dezembro do ano 00 que Jesus nasceu. Não temos essa data específica, mas nós separamos essa data para que a gente possa comemorar a vinda de Deus aqui na Terra. E bem engraçado, eu compartilhei também num culto dos lares também um ocorrido que ocorreu há um bom tempo atrás, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua. Eu não era nascido, não sei quantos aqui puderam ver essa cena,
Mas o presidente dos Estados Unidos, o Richard Nixon, ele falou em rede aberta para o mundo inteiro, né, que o homem ter pisado na Lua foi o maior acontecimento da humanidade. Aí Billy Graham, o famoso pregador Billy Graham, ele tinha livre acesso à Casa Branca, ele ligou lá e falou com o presidente, falou: meu, se retrata com a nação, porque o fato do homem ter pisado na Lua não foi o maior evento da humanidade, mas sim foi quando Deus pisou aqui na Terra. Esse foi o maior evento da humanidade. E é isso que a gente vai dar uma passada aqui hoje. Não sei se é um vício meu, né? Eu vou separar em 4 atos aqui também, 4 cenas desse nascimento do nosso Salvador, o nascimento de Deus, quando Deus pisou aqui na Terra pela primeira vez. Abramos então nossas Bíblias. Se você tem aplicativo, abra o aplicativo, ou se quiser, acompanhe aqui na tela o livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Lucas 1, 26. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, e o seu pai, o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já de 6º mês de gestação, para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo como você falou. E o anjo foi embora. Essa é a primeira cena. Então o anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia que ela ficará grávida do Salvador, e Jesus Cristo virá por intermédio dela. Vamos para a segunda cena. Esse mesmo acontecimento aqui, agora a gente vendo pela visão de José. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Se quiser ficar com o dedo entre Mateus e Lucas, a gente vai dando uns pulos entre esses dois textos. Diz assim em Mateus:
o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de unirem-se, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Quando ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque nela foi gerado do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Espírito, o que foi dito pelo Senhor por meio de um profeta. Aqui é o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu só queria fazer um parêntese aqui, só para... acho que isso daqui é algo muito interessante, como que o plano de Deus é perfeito. Então, Maria foi concebida pelo Espírito Santo, mas José é tido como o pai de Jesus. Aqui, o próprio anjo deu para José essa honra e essa honra de poder ser o pai de Jesus. É interessante ver que nos dois textos fala claramente que José vem é parente do rei Davi. É a descendência do rei Davi. Se a gente for um pouquinho mais para trás, no versículo 17 de Mateus 1, ele começa falando toda a genealogia, toda a árvore genealógica, né, de Jesus, a partir de Abraão até chegar a Jesus Cristo. É legal, o versículo 17 diz assim: assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, são 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, foi contada essas gerações de Abraão até Davi, de Davi até Cristo. E foi colocado aqui como o da família de José. Então, podemos dizer assim, José, da parte de pai, ele era rei, tinha sangue de rei. No primeiro texto que nós lemos, fala de Maria, e no final ele informa que a tia de Maria, Isabel, ela era casada com Zacarias e já velha, teve um filho que é o João Batista, primo de Jesus. E Zacarias, ele era um sacerdote. Ele já veio da linhagem sacerdotal. O João Batista, ele não foi um sacerdote, porque Roma começou a influenciar ali o sacerdote, mas era Roma quem elegia quem que ia ser o sacerdote e tudo mais. Então, por isso que João Batista, ele não foi um sacerdote. Por isso que João Batista fugiu para o deserto e começou a pregar o verdadeiro evangelho, pregar o verdadeiro reino no deserto.
longe de toda aquela politicagem, né? Aqui a gente pode ver que por Maria, então por parte de mãe, ele era sacerdote. E é engraçado ver que por parte de pai ele era rei. Então Jesus, ele era rei sacerdote, por meio dos pais. E por meio de Deus, ele era Deus. Então a gente pode perceber assim, o quão perfeito é o plano de Deus. E ele pôde juntar um rei, um sacerdote e o próprio Deus. E esse menino, com todo esse poder, foi até a cruz, e por meio do seu sangue derramado, a gente pôde ter os nossos pecados perdoados. Adiante então, vamos voltar lá no texto de Lucas. Lucas capítulo 2. Vamos ver o terceiro ato, que é o nascimento de Jesus. A partir do versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para ressarcir-se, recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, já que José vem da linhagem de Davi. Então José, junto com Maria e Jesus na sua barriga, foram até... Essa daqui é a versão Daniel, tá, que eu estou falando agora. Então eles foram até, versículo 14, né? José também saiu da Galileia, onde eles moravam, da cidade de Nazaré, e foram para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Outra curiosidade aqui: Belém significa a casa do pão. E Jesus fala que ele era o pão da vida. Por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ué, mas se o plano de Deus é perfeito, por que ele não reservou lá no Hotel Trivago lá um quartinho para Maria? Por causa disso daqui, ó. Vamos continuar a leitura. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso lhe servirá de vocês, e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta de faixas e deitada em manjedoura. Está vendo porque ele teve que... Porque não tinha lugar nenhum para Maria dar a luz. Senão, como é que eles iam achar no meio de toda o berçário lá do hospital lá de Belém? Quantas crianças será que não nasceram naquela noite? Aí como é que eles iam achar qual criança que daquelas ali que era Jesus o Salvador? Então Deus colocou ele num lugar específico. E de repente, versículo 13, apareceu com um anjo uma multidão de exército celestial louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus
nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. E foram depressa e encontraram Maria, José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram. Daí já nasceram alguns missionários, né? Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Me permitam ler novamente, Luciana. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram e glorificaram e louvaram a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. E ao se completar 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Este nome tinha sido dado pelo anjo antes do menino ser concebido. E vamos para o nosso último ato, Mateus capítulo 2. São os atos clássicos aí que a gente acaba sempre repassando, né, no Natal, né? Então, Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, na Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: aonde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos uma estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eu não sei que mensagem, eu não sei que história que esses magos já conheciam. Eles já tinham essa ciência de que viria o rei dos judeus. Tanto que eles estavam procurando especificamente o rei dos judeus que havia nascido. Não sei de onde como que eles chegaram a isso, mas eles chegaram lá e foram até Herodes perguntar para o menino que nasceu, que é o rei dos judeus. Versículo 3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, que lhe perguntou: aonde que Cristo deveria nascer? E eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito no livro de Miqueias. Diz assim lá: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor dentre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. E com isso Herodes chamou os magos para uma reunião secreta e perguntou sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviou-os para Belém e disse: vão, busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisa-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente iam adiante deles, até que, chegando, parou sobre aonde o menino estava. E vendo eles a estrela, agradaram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abriram os seus tesouros e entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltar na presença de Herodes, os magos seguiam por outro caminho para a sua terra. Aqui,
nesta última, às vezes a gente acha que tudo aconteceu na mesma noite, né? Mas não, aqui a gente pode ver que ocorreu um tempo depois que os magos chegaram. Tanto que Jesus já não estava mais numa manjedoura, já estava dentro de uma casa. Eles já estavam alojados em algum lugar mais, ou seja, ele estar de fato numa manjedoura foi exatamente o plano de Deus para que os pastores pudessem encontrar a Jesus Cristo. Lembra daquele versículo que eu li 2 vezes? Maria, a todo momento, ela guardou todas as palavras e meditava em seu coração de tudo que estava acontecendo. Sabemos que a Bíblia toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para correção, para repreensão e para educação na justiça. Obrigado. Mas os discípulos, eles ouviram de Maria essa história. E claro, no momento em que Mateus e Lucas estavam escrevendo, claro que o Espírito Santo soprou ali, né, a inspiração do Espírito Santo, né, para que eles pudessem escrever exatamente o que ele quis que fosse escrito, né. Uma vez me perguntaram isso daí, né? Mas quem é que contou toda essa história? A gente sabe que foi inspirado pelo Espírito Santo que eles escreveram tudo isso. Mas aqui, por esse versículo aqui, eu posso me apoiar de que Maria fez questão de guardar tudo o que aconteceu. Toda a palavra que foi dita ali, ela fez questão de guardar em seu coração. E também era de praxe ali na época essa tradição de contar a história falada, né? Então tudo isso que a gente aprende aqui, que está escrito, antes era sempre contado. As festividades da Páscoa é tudo. O patriarca ali da família é ele que conta todas as histórias e tudo mais. Então, já é por tradição ter isso de contar o que aconteceu. João, por mais que ali na morte de Jesus, João junto com Maria ali na crucificação de Jesus vira para João e falou: João, essa é tua mãe. Vira para Maria e fala: Maria, esse é teu filho. Ali ele passando ali a responsabilidade de João de cuidar de Maria. E de fato Maria foi, pela tradição da igreja, a gente sabe que Maria então foi cuidada por João até o fim da sua vida. João, ele foi pastor na igreja de Éfeso, e possivelmente foi lá que Maria morreu e foi enterrada em Éfeso. Então, por tradição, a gente sabe. Agora é engraçado, né? Ele cuidar de Maria, então ele escutou todas as coisas sobre Maria, mas ele não relatou o nascimento de Jesus, né? Mas sabemos que Deus sabe todas as coisas, e ele colocou que, de fato, João deveria relatar ali. Amém, irmãos? Vamos manter essa tradição, então, de contarmos essa história. Aqui nasceu o Evangelho. Aqui nasceu a promessa de Deus. Aqui nasceu o que foi escrito lá em Gênesis 3, de que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. O descendente da mulher nasceu aqui. Foi colocado numa manjedoura como um sinal para que ele pudesse ser encontrado. E isso chegou até nós. Agora a responsabilidade é nossa de manter essa história ativa, manter essa história sendo contada de geração em geração. A gente até conversou num culto do lar, se não me engano, na casa da Jéssica,
sobre o Natal e o que a gente deveria fazer nessa noite de Natal que nós não estamos fazendo. Eu lembro que eu relembrei os natais do meu avô, que era pastor. Ele juntava todo mundo, de repente meu avô morreu, parece que a tradição morreu junto com ele. Então, vamos reavivar o Natal, contar a história de Natal, rever esses textos, como é rico esses textos. E parece que a gente se esqueceu, né? Faz tempo que a gente não passa o Natal exatamente glorificando a Deus, buscando a Jesus Cristo, com tanta sede que nem esses pastores buscaram. Vamos lá ver aquilo que Deus mostrou para a gente. Vamos lá ver. E saindo de lá, eles saíram contando para todo mundo tudo que aconteceu. Então vamos ser nós, então, os pastores, vamos em busca de Jesus. Essa noite, se a gente puder tirar uns minutinhos entre o amigo secreto e cortar o peru, a gente poder relembrar com a família. Essa noite, foi essa noite que, anos atrás, 2000 e pouquinhos anos atrás, o nosso Salvador, o nosso Deus pisou nessa terra. Foi colocado numa manjedoura e reina para sempre até hoje. Amém? Glória a Deus. Deus